antes tech do que nunca. Eu sou a Gabriela Agostini e eu tô aqui direto do Expo Center Norte em São Paulo, onde está rolando o Universo TOTUS 2023, a maior conferência de inovação e tecnologia do Brasil. Para vocês terem ideia, mais de 10 mil pessoas são esperadas aqui nesses 2 dias de evento, que está sendo bem bacana. Agora há pouco, ninguém menos do que Miguel Nicoleles, uma das maiores autoridades em neurociência do mundo, grande cientista brasileiro, esteve por aqui, acompanhado do Jean Derholt, que é o pesquisador líder da TOTUS Lab, junto também com o Vincent Gotten, que é o diretor da TOTUS Lab. Eles três bateram um papo que foi muito especial, aprendi muito ouvindo eles e eu convido vocês aqui para ouvir esse episódio com esses 3 convidados e um bom programa para vocês. Olá pessoal, sou Vincent Gotten da TOTUS Labs. Eu estou aqui no Universo TOTUS, o evento anual que nós realizamos sobre tecnologia e negócios. E eu acabei de sair do palco com o Jean e o professor Miguel Nicoleles. Que privilégio ter vocês dois para conversar sobre os deuses e monstros da inteligência artificial. Professor Nicoleles, Dr. Miguel Nicoleles, que é fundador do Centro de Neuroengenharia, é isso mesmo? Da Duke, e professor emérito. Isso, agora é professor emérito. Oficialmente da Duke University. Professor, bem-vindo ao podcast. Já falamos no palco e agora aqui no podcast. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E Jean, que é o nosso cientista líder da TOTUS Labs, também bem-vindo agora ao podcast, Jean. Mais uma vez, obrigado, né? E, Miguel, para quem não lembra, a gente também falou sobre isso na plenária, acho que você teve bastante destaque no Brasil todo na Copa de 14, quando foi divulgado para a grande massa o projeto Andar de Novo. Inclusive a gente teve lá o pontapé inicial de um dos atletas, né? Conta um pouquinho para a gente do Andar de Novo, Walk Again. Foi uma experiência única para um cientista, né? A gente geralmente vive em laboratório, né? Fazendo os nossos experimentos e divulgando para um número muito restrito de pessoas, né? E naquele momento, inspirado no exemplo do Santos Dumont, talvez seja o maior cientista da história do Brasil, né? Que nunca foi para a escola, aliás, a gente pensou em fazer uma demonstração que o mundo pudesse ver de quão longe, quão desenvolvida estava a área, né, de estudo do cérebro, a ponto de poder ajudar mais de 25 milhões de pessoas que vivem no mundo com a lesão medular. E aí nós bolamos essa ideia de fazer uma demonstração na abertura da Copa, que é o evento mais visto pelo mundo todo, né? E nessa demonstração a gente pôde, trabalhando com 8 paraplégicos brasileiros, que alguns deles inclusive eram atletas, hoje são para-atletas, né? Com lesões completas da medula espinal. Nós mostramos que era possível usar, através de uma tecnologia que eu desenvolvi há 25 anos atrás no meu laboratório, que chama-se interface cérebro-máquina, ligar o cérebro deles a um exoesqueleto robótico de membros inferiores e fazer eles voltarem a caminhar e chutar a bola, o chute inicial da Copa do Mundo, né? Usando só o pensamento, porque eles não podiam se mexer pelas próprias condições da lesão deles, né? E acho que foi uma experiência inesquecível, porque em um instante a ciência foi transmitida para o mundo inteiro, né? Em bilhões de pessoas e, mais importante, centenas de milhões de crianças viram que a ciência pode participar da abertura da Copa do Mundo, né? Nada impede, né? Eu acho que o mais incrível é que essa detecção, esse movimento, ele foi capaz de forma não intrusiva. Sim, totalmente não invasivo, não houve nenhum procedimento cirúrgico. E nós descobrimos um mês depois da abertura da Copa que os pacientes estavam tendo uma recuperação de funções neurológicas parcial que nunca foi documentada na literatura médica. Então, esse treinamento com realidade virtual, robótica e a conexão do cérebro direta com esse robô produziu uma reorganização do cérebro dos pacientes e eles passaram a ganhar movimentos próprios, das pernas próprias, que eles não tinham. Então, essa recuperação motora foi um choque para o mundo inteiro. Você imagina que eles conseguiriam, inclusive, voltar a andar? É uma possibilidade ou estaria muito distante? 3 deles conseguiram andar só com esses carrinhos, esses andadores, né? Nos Estados Unidos custa $10, né? Aqueles que você apoia, né? Para pessoas idosas, conseguiram andar com um pouco de suporte do corpo por vias próprias. Sim. Algo que nunca, na minha vida inteira, eu nunca sonhei em ver um paraplégico completo voltar a caminhar, né? É fantástico. E isso teve uma repercussão muito grande e criou-se uma indústria disso. 3 dos meus alunos, anos depois, foram criar a Neuralink, né? Outros foram criar outras empresas. Então, de repente, você criou
o ecossistema de neurotech Sim. no mundo todo. Hoje nós temos essa indústria, eu acabei de ver o relatório americano, vale 7 bilhões de dólares nesse momento. É curioso imaginar que tudo começou com o ratinho no meu laboratório fazendo uma interface máquina para conseguir água de um braço robótico de uma dimensão, né? Então, hoje é uma indústria de ponta, né? De tecnologia médica. E o Walk Again não parou, né? Ele não terminou ali na Copa, ele continua o projeto. Ele continua, são 10 anos, acabamos de completar 10 anos em janeiro desse ano, e agora a diferença é que nós internacionalizamos o projeto, né? Através de fundações e universidades e institutos sem finalidade de lucros, né? São todos non-profits. Nós criamos a rede que está mudando de nome, né? Vai ser anunciado em breve, vai se passar a chamar Treat 1 Billion, que é a meta a longo prazo, é usar neuropróteses, que é como a gente define, né, essas interfaces cérebro-máquina hoje em dia, para tratar mais de 1 bilhão de pessoas que vivem no mundo com alguma doença do sistema nervoso. E Jean, a gente vai sair do cérebro então orgânico. O que você tem feito lá no Labs? Conta pra gente um pouquinho aí das coisas que vocês têm pesquisado. A gente tem trabalhado com inteligência artificial, essas redes de neurônios, digamos, a simetria com os neurônios biológicos, mas os neurônios artificiais, né? Que por mais, né, que as pessoas tenham o mesmo nome, muitas pessoas acham que eles são parecidos, mas na prática eles são completamente diferentes, né? Inclusive a forma de aprender deles é completamente diferente, né? Eu acho que vale a pena comentar isso. Então a gente tem usado isso para fazer precificação, forecast de demanda, reconhecimento facial, basicamente tudo que vocês puderem imaginar a gente está fazendo com inteligência artificial, né? Mas eu acho que um ponto interessante para fazer um link com o Nicoleles é que você usa inteligência artificial no Walk Again, né? De alguma forma. Não, nós usamos redes neurais artificiais, né? Para classificar padrões de atividade de populações de neurônios biológicos. Né? Então, a gente usa como métodos estatísticos de reconhecimento de padrão. E agora nós estamos criando uma nova abordagem que eu comentei hoje, que chama-se BrainNet. Né? Então, nós temos uma interface máquina compartilhada, onde múltiplos usuários atuam em paralelo para ou fazer uma tarefa coletiva, né? Então eles misturam a atividade dos seus cérebros para fazer uma atividade coletiva, ou eles ajudam um paciente que não tem como fazer um movimento X a realizar esse movimento. E para isso a gente tem usado machine learning, né? Deep learning, todas as técnicas que são conhecidas no mundo da computação. Basicamente tem uma sub-área que chama-se Computational Neuroscience, que é a neurociência computacional, que é a porta de entrada, né? Sabe que quando falou agora em BrainNet, na hora que tu falou no palco não tinha me vindo à mente, né? Mas tem acontecido algo também na inteligência artificial, onde a gente tem conectado várias inteligências para formar uma grande inteligência, né? Então tem um certo paralelo também, não só no neurônio em si, nas redes, né? Mas tem também nessa BrainNet artificial também, que ela tem sim. É porque, na realidade, esses sistemas biológicos, eles são escaláveis, né? É curioso, a natureza decidiu que ia apostar suas fichas na estatística de populações, seja nos genes e moléculas, a nível quântico, ou seja, a nível celular ou a nível de animais. Então, é muito claro em biologia que uma população tem uma chance maior de sobreviver do que o indivíduo em isolamento. Por isso que os animais formam grupos sociais e nós formamos grupos extremamente coesos, né? Então, esse processamento distribuído, que você vai saber muito bem, porque eu estava saindo da faculdade de medicina, indo para os Estados Unidos, quando apareceu o PPD, né? O documento lá da Califórnia, onde os caras propunham o processamento distribuído, né? Aliás, o pai um dos pais, né, da inteligência artificial era um dos coautores, o cara que iniciou com o backpropagation, né? E eu estava fazendo experimentos tentando pular, porque durante 100 anos a neurociência só registrava a atividade elétrica de um neurônio de cada vez. E eu fui para os Estados Unidos e encontrei um maluco lá que me aceitou para nós registrarmos centenas de neurônios ao mesmo tempo. E era o único laboratório do mundo que embarcou nessa loucura. Até então ninguém tinha feito, registrado isso antes na história.
o pessoal conhece muito o meu trabalho por causa da interface Airmac, no chute da Copa, mas o maior momento da minha carreira foi às 5 da manhã, em 1993, eu e meu orientador registrando pela primeira vez 48 neurônios de um ratinho andando no laboratório. E ele virou para mim, eu virei para ele, e aí, John? Ele falou, bom, pelo menos nós vamos poder dividir o mesmo advogado pro divórcio, né? Porque quem vai acreditar que nós estávamos às 5 da manhã no laboratório registrando 48 neurônios de um rato andando, né? E aquilo é um divisor de águas da neurociência. Aquele trabalho saiu na Science um ano depois, e ele se transformou, ele abriu um outro mundo. E de repente nós estávamos vendo, literalmente ouvindo e vendo, porque a gente manda sinais elétricos dos neurônios para o alto-falante. Então a gente aprende a escutar o cérebro. Então nós estamos ouvindo uma sinfonia cerebral pela primeira vez na história, né? Como ir para a Lua, pousar, descer e falar, bom, chegamos, né? E entre você ver o movimento do ratinho e detectar o neurônio tem um tempo ali, você Não, comentou, né? Alguns exato. milissegundos, né? Mas o mais louco desse dia é que pela primeira vez a gente ouvia os neurônios e sabia o que o rato ia fazer. Antes que ele fizesse. Menos de meio segundo antes. Então a gente começou a prever porque o rato ia virar para a esquerda, para a direita, se ele ia mexer as vibriças, se ele ia encostar num objeto, se ele estava tentando procurar, sei lá, comida que a gente espalhou né? Então nós começamos ouvindo no alto-falante, que era um laboratório escuro, você faz isso no escuro, os ratos são animais noturnos, então você tem que fazer tudo no escuro para eles saírem se movimentando, e a gente ouvia e via a tela do computador, que a propósito para quem está nos ouvindo, era um Eclipse, né, de 64K de memória RAM para programar. Eu programei esse barato durante 5 anos, quando os meus alunos falam, nossa, eu só tenho 200 e tantos, sei lá, gigabytes, megabytes de memória RAM. Eu falei, filho, eu fiz a minha tese de pós-doutorado completa com 64K. Você não sabe como era antes. Você não sabe como era antes. Linguagem hexadecimal. E o Eclipse foi o primeiro computador, né? Quando a gente contou para o fabricante que eles tinham sido o primeiro computador a registrar uma rede neural real, os caras falaram, não, a gente não acredita nisso. Eles vieram no laboratório para ver. Do Texas, eles vieram do Texas para ver. Eles ficaram completamente fora de si. Então, quer dizer, eram 48 neurônios, mas como me perguntaram, mas nós temos 86 bilhões na cabeça, né? Eu usei a mesma resposta do Santos Dumont. Eu falei, mas os primeiros 48 são sempre os mais difíceis, né? Exatamente. E hoje é possível a gente observar mais? Ah, sim. Na minha vida... Quantos que a gente consegue observar? A gente registrou em macacos despertos, livres, Wi-Fi, por volta de 2000. Isso em 2014. No mesmo ano da Copa, nós tivemos um trabalho na capa da Nature Methods, mostrando pela primeira vez grupos de macacos interagindo enquanto a gente registrava a mais ou menos 2.000 neurônios, né? Nós estamos chegando na casa por outros métodos, não o mesmo que eu uso, 10.000, 20.000, mas eu acredito que eu ainda vou ver 1 milhão, né? Nos próxima década, os novos métodos ópticos que estão surgindo, e ainda assim é uma fagulha, né? Numa floresta de 86 bilhões. Mas, curiosamente, o método distribuído que a natureza usou para criar o cérebro, ele não precisa dos 86 bilhões a cada momento. Ele consegue gerar comportamentos elaborados com alguns milhares de neurônios funcionando, né? E esse é o paralelo com as redes neurais artificiais, porque, claro, as pessoas começaram a aumentar o número de camadas, né? O número de neurônios, o número de conexões para aumentar o poder de reconhecimento nas redes artificiais. Mas é o que o cérebro fez ao longo da evolução. Inclusive, muito dessas modificações nas redes artificiais, elas foram inspiradas, né? Todas as redes que são para tratamento de imagens, elas são em várias camadas, né? Porque, se não me engano, no olho tem já essa... Sim, você começa na retina. Isso, e começa com essas camadas. Então, teve uma inspiração para seguir. Eu brinco, nas minhas aulas eu brinco, quando o pessoal da inteligência artificial ficou pensando, como é que eu faço para melhorar a performance desse aparato? Eles pegaram um aluno de pós-graduação de neurociência e falaram, o que você faria? E o cara fala, eu poria mais camadas, mais neurônios e mais conexões. É o que a gente vê hoje. Porque é o que o processo de evolução fez. Se você pegar, né, um réptil e for indo, um mamífero, pequenos mamíferos e até os primatas, é isso que você vê. Aumentar o número de camadas, né? O réptil tem 3 camadas no córtex, nós temos 6. E uma coisa que eu acho interessante agora que tu comentou dessa equivalência, né? Não é equivalência, né? Mas dessa correlação, que
a gente tentou, na inteligência artificial, copiar o jeito que as redes aprendem, as redes biológicas. Assim, Só que é interessante que um algoritmo que não é biologicamente inspirado, ele funciona melhor. Então, a gente ainda não conseguiu captar alguma coisa. mas é porque a própria definição de informação é diferente. A informação que a gente trabalha em computadores é a informação shannoniana, né? É do Claude Shannon, que é o pioneiro dos circuitos digitais e da teoria de informação. Né? A informação binária, todos nós conhecemos, canais ruidosos. Né? Eu, inclusive, conheci no Bell Labs, o lugar onde o Shannon fez isso, né? No MIT e no Bell Labs. O cérebro, a informação, ela é de um caráter diferente, porque o hardware computa. A matéria orgânica é alterada, essa conversa que nós estamos fazendo está alterando a microestrutura dos nossos neurônios. E essa computação é feita literalmente de modo analógico. Então, por exemplo, eu em 2015 publiquei uma monografia com um matemático suíço, onde a gente criou uma definição de informação que só vale para os sistemas neurais biológicos, porque ela é analógica, ou seja, ela é contínua. Então, entre 0 e 1 tem todos os valores possíveis. E ela não é simbólica, ela é semântica. Então, essa é uma diferença profunda. Por isso que, se você pensar em backpropagation, que é extremamente eficaz numa rede neural artificial, ela não é o método que o preferencial de aprendizado dos sistemas orgânicos. Porque o sistema orgânico tem que lidar com a plasticidade do hardware. Certo. Você nunca vai ter um cérebro igual no momento seguinte no futuro. Tá? Qualquer experiência, qualquer Breno Lopes da vida altera a sua configuração neural. E é isso que é diferente dos nossos sistemas computacionais. E o que a gente essa evolução toda que a gente está vendo, essa evolução toda que a gente está vendo de AI, ou qualquer nome que a gente queira dar, a evolução da tecnologia que a gente batiza em inteligência artificial, vocês acham que realmente ela é revolucionária, ela pode ser equiparada às outras revoluções industriais que a gente viu na história? O que você acha, Nicoleles? Vai ter um impacto grande? Não, eu acho que ela vai ter um impacto tecnológico indubitável. Ela já tem, né? Eu não questiono isso. Eu acho que a Revolução Industrial ela foi seguida de uma revolução de informação que ocorre nos anos 30, né? Com o Turing, com o Claude Shannon, com o John von Neumann, definindo a arquitetura do que é um sistema de computação digital de uma maneira brilhante, né? E você tem uma revolução tecnológica indubitável. A questão é qual é o benefício dessa revolução para a civilização humana, para a espécie humana. Nós temos benefícios claros, aumento de produtividade, aumento de rapidez, conveniência, aumento de comunicação. Nós nunca estivemos tão interconectados na história da nossa espécie, né? Então, nós temos hoje uma velocidade de comunicação, a velocidade da luz, que é muito acima da velocidade de comunicação dos neurônios do cérebro, que o máximo é 120 metros por segundo. Então, nós estamos muito aquém. E esse mismatch de velocidade de comunicação externa com a interna pode gerar problemas. Sim. Pode gerar, né, disfunções e compreensão, inclusive. Então, a grande pergunta na minha concepção como neurocientista é qual vai ser o impacto desta tecnologia na nossa maneira de vida enquanto seres humanos? É essa pergunta que ninguém tem uma resposta, né? Nós temos intuições e previsões, mas é difícil prever, porque essa tecnologia, diferente da Revolução Industrial, tem um caráter exponencial e ela tem um caráter recursivo, que é muito peculiar, porque nós criamos a inteligência artificial, certo? A inteligência artificial sai aqui, ela é uma criação do ser humano, só que ela influencia a maneira como a gente pensa. O tear da Revolução Industrial não fazia isso. A máquina a vapor não fazia isso. Você criava um troço que fazia roupa mais depressa, mas não mudava a maneira como eu pensava. Essa não, tá? Sabe que quando tu estava falando, tu mencionou ali uma lista de nomes que são, assim, astronômicos. John von Neumann, Sim. Alan Turing, bom, todos esses, né? Quando tu estava falando isso, me veio à mente. Com essa nova tecnologia, com a IA, a gente vai ter esses caras no futuro? Ou será que ela vai nos limitar? É uma boa pergunta, porque gente como eles, eu poria nessa lista o Kurt Gödel, né? Sem dúvida. Porque é muito curioso, esse momento da humanidade, poucas pessoas falam isso, mas
esse começo do século XX, da virada do século até o começo da Segunda Guerra Mundial, é uma revolução em múltiplas escalas, múltiplas dimensões do pensamento humano. Mecânica quântica surge nesse momento. Ou seja, o mundo que era previsível passa a ser estocástico. O observador que não tinha papel nenhum no mundo, de repente está dentro do sistema quântico. A explosão artística, não vou nem no movimento artístico, mas aí você tem Albert Einstein, Kurt Gödel, Claude Shannon, Alan Turing, John von Neumann, Werner Heisenberg, né? Nós descobrimos que existem coisas que a gente não tem como decidir se é verdade ou mentira. O princípio da incerteza, teoremas da incompletude do Gödel, né? Então nós começamos a questionar a própria fábrica da realidade. O que está aqui? Nós, como neurocientistas, nessa época, começamos a perceber que o que está aqui a gente nunca vai saber. Nós sabemos só o que o nosso cérebro nos diz que está aqui. Sim. E nós nunca vamos descobrir o que está aqui fora de verdade. Nós temos porque se o nosso querido Mr. Spock aparecer um dia de Vulcan, né, pegar um lugar e vier para cá, ele vai dizer para nós o seguinte: eu tenho uma versão muito melhor do que é o universo. Vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando, porque ele tem um cérebro diferente. Ele evoluiu O Vulcan é um planeta com uma estrela binária, né? Então é totalmente diferente o campo magnético, como que o cérebro do cara evoluiu. Então, cada observador do universo vai ter uma visão do universo. E isso ninguém sabia antes da virada do século, né? Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sim. Dá pra gente imaginar impactos psicológicos, porque a gente olha hoje redes sociais, né? Elas estão ali, você comentou lá no palco, que eles têm um exército de pessoas não técnicas fazendo com que a gente se vicie naquilo. Ou não, sem dúvida. E isso afeta o cérebro das pessoas, né? Vocês conseguem imaginar o impacto físico, psicológico que a adoção seja de ChatGPT e outras tecnologias, né, pode causar? A gente, no momento, para de escrever, já não escreve mais, vai escrever um e-mail, não precisa mais, porque um assistente já escreveu para mim. Faça um experimento, cada um de nós hoje à noite, chega em casa, pega uma caneta, quem tiver uma caneta tinteira é melhor, mas caneta esferográfica. Tente escrever seu nome cursivo e uma sentença. Qualquer sentença que você lê no jornal, tiver na tela, põe no seu papel. Acho que eu não consigo. Compara a sua letra, agora, hoje, com o caderno que você teve do ensino médio, quando você escrevia ainda. Você vai ver, você vai ficar chocado. Não. Tenta assinar seu nome 10 vezes seguidas e compara cada uma delas. Você vai ver que a gente hoje quase não consegue reproduzir cursiva, né? Sim. A escrita que a gente fazia no colégio. Então, isso já é o começo de uma demonstração de uma habilidade motora e cognitiva que está desaparecendo. Sim. E quantos milhares de anos a gente demorou para adquirir essa capacidade, né? E a gente pode perder num... E se você for ler na história da nossa espécie, no momento que a gente aprende a escrever e a gente consegue transferir para um papel, né? Porque a primeira coisa que os mesopotâmios fizeram quando inventaram a linguagem cuneiforme, não sei se vocês sabem, né? As primeiras placas de argila que recuperaram era o estoque dos armazéns do rei. Quanto tinha de grão, quanto tinha de não sei o quê. A primeira coisa foi o contador. O contador é o primeiro que surgiu. Tá? Então vamos respeitar os contadores das empresas. Merecem reconhecimento. O primeiro cara que escreveu numa tabela foi um contador. Era porque o rei queria saber qual era a contabilidade do barato, entendeu? Porque senão, caput, né? Sim. Então, nós começamos a escrever há 5.000 anos atrás. É muito tempo de prática. E agora nós começamos a curva descendente. E, de repente, toda a lógica cognitiva que está envolvida em escrever um parágrafo que tem nexo, Sim. escrever um texto, uma redação que tem nexo, vai desaparecer, porque a gente não pratica mais isso. Então, se você permitir que o ChatGPT escreva as redações dos nossos filhos e netos na escola, essas crianças nunca vão desenvolver as aptidões necessárias para ter a independência que o contador do rei mesopotâmio tinha. Sim. E eu perguntei para vocês lá no palco e vou perguntar de novo. Essas coisas que a gente vê, né, seja música, seja texto produzido por modelos de AI, a gente pode chamar de inteligência, Jean? Qual que é a tua... Não responderia. Eu não considero, já ali várias definições de inteligência. Existem várias, né? Existe a da psicologia. Só na psicologia eu encontrei várias, né? E, sinceramente, nenhuma delas se encaixa com o que uma máquina faz. Então, ao meu ver, a gente poderia inventar um outro nome, sei lá, enfim, uma inteligência que fosse específica para... Tem composição. Composição pode ser... Porque ela na verdade, é uma computação. Ela vem de outro mundo. É uma compilação
computação ou uma composição, né? Que eu acho que são nomes mais adequados, na realidade. Porque eu me Do que deparei... uma inteligência. Ao invés de falar Eu de me deparei- inteligência, composição. Eu acho que eu contei para vocês na nossa conversa. Eu me deparei com isso uma vez num meeting na Coreia do Sul, Aham. onde um pesquisador de Barcelona, eu contei, eu acho, criou um sistema esperto baseado nas sinfonias de Mozart. E mostrou uma música, como a gente viu hoje, e quem conhece Mozart, ouviu o barato e falou, não, é Mozart. Mozart. Sim. Putz, é. Aí, ele é um amigo, então eu pude brincar com ele num palco como o nosso, que eu falei, pede para compor o Elton John. Aham. Aí ele falou, não vai sair. Eu falei, bom, esse é o problema. Entendeu? Porque, claro, ele está usando um treinamento de dados baseado em todas as sinfonias e todas as músicas que o Mozart compôs. É o sistema mais completo de Mozart do mundo atualmente, né? Mas ele não tem uma generalização musical. Se ele quiser construir uma música que não é o estilo do século XVIII, que era a época do Mozart, vai ser difícil, né? E aí, eu não sei se alguém me perguntou, não, mas o Mozart também não faria isso. Não necessariamente. Porque se você tem uma formação musical clássica, você compõe qualquer coisa. De ópera a funk. Porque é uma linguagem universal. Sim. É uma linguagem, como qualquer outra linguagem, né? E um sistema que é feito por uma função baseada num banco de dados limitado vai funcionar muito bem dentro daquelas circunstâncias, Sim. né? É exatamente nesse ponto que eu ia já tirar uma dúvida com o Nicoleles daqui, né? Que eu sempre penso, eu toco música, né? E eu sempre penso, né? Vou pedir para um Mark Knopfler tocar, sei lá, um Zeca Pagodinho. Ele não vai conseguir tocar. Só que ele vai ter que aprender, vai ter que escutar. E a máquina também teria essa, digamos, a gente poderia dar esse arrego para a máquina. A gente poderia dizer assim, não, tu não sabe tocar Mozart, mas tu pode aprender. Aqui. Pode aprender. Mas esse é a definição do demônio de Laplace, o grande matemático francês, né? Que dizia o seguinte: se eu tiver todas as posições instantâneas de todos os átomos do universo e todas as forças que impingem nesses átomos nesse instante, eu prevejo o futuro do universo até o fim dele. Então, nesse sentido, nós criamos um futuro sem futuro. Porque você nunca vai criar algo novo. Você sempre vai precisar de algo que já existe para treinar o sistema que vai reproduzir o que já foi criado. Mas esse sistema não vai criar uma revolução musical, ou uma revolução matemática, ou uma revolução estética, futebolística, nada. Porque ele é baseado em algo que já ocorreu. Então é o que alguns filósofos chamam o futuro de Laplace. É um futuro sem futuro, porque ele é totalmente baseado no passado. No nosso exemplo da música ali, que era Coldplay mais Imagine Dragons, ele criou algo novo, mas era baseado em dois... É uma mistura duas bandas. estatística, de alguma maneira, né? Eu não sei como, mas... Aham. Esse software de Mozart é brilhante, porque você jura por Deus que é Mozart. Você fica falando, mas que música é essa? Qual é o nome? Eu esqueci o nome dessa sinfonia. Não era uma composição do estilo, né, estatístico porque todo compositor tem isso, Beethoven, Verdi, né? E alguns compositores, para demonstrar como eles eram bons, eles anonimamente compunham música diferente daquela que os fez famosos, tá? E anonimamente, simplesmente para provar que eles eram capazes de generalizar, né? Um tema que eu queria tocar com vocês era educação. Como que a gente, primeiro, reverte todo esse impacto que está causando no cérebro das pessoas e como que a gente torna ou mantém o ser humano relevante? Você tem um instituto que começou no Rio Grande do Norte, Isso. certo, Nicolás? Sim. Até 20 anos. você comentou que as crianças foram inspiradas, muitas delas, né, quando viram o pontapé inicial da Copa do Mundo. Sim. Mas como que a gente mantém o ser humano relevante e como que a gente inspira, como que a gente educa as pessoas Eu acho para essa que nova revolução? o Gemo comentou isso no painel brevemente ali. Nós perdemos, na minha modesta opinião, enquanto espécie, a plenitude de quão único nós somos, enquanto primatas, né? De quanto a condição humana, que é o conjunto de todas as aptidões humanas, né? Quão absolutamente impressionante ela é, e a ponto de, até prova em contrário, né? Mr. Spock não entrou em contato ainda,
nesse instante, é a única manifestação inteligente do universo capaz de explicar o universo, ou pelo menos uma parte dele. Né? A magnitude disso é gigantesca. É algo que a gente não consegue nem quase descrever e a gente não ensina isso para as nossas crianças. A gente não explica como o pensamento matemático é um dos maiores ganhos da humanidade, porque salvou milhões de vidas. A ciência salvou milhares de vidas, milhões de vidas, como a gente viu na pandemia. A arte, né, a música, todos esses atributos da condição humana são únicos. Você não tem um bando de formigas tocando jazz, né? Ou você não tem um bando de besouros calculando o déficit primário de um país. Então são todas conquistas de milhões de anos, né, que não são valorizadas, porque elas não têm necessariamente um valor quantificável. Elas são não computáveis, né? E eu acho que esse é o cerne do problema educacional. Não é método, não é tecnologia, é a filosofia. O que nós queremos educar? O que nós queremos transmitir em termos de conhecimento e de formação ética, e de formação literalmente humanística para as nossas crianças? Porque, se qualquer coisa, os seus filhos e os meus vão se confrontar com um mundo muito pior do que o nosso, do ponto de vista climático, do ponto de vista pandêmico, do ponto de vista econômico, né? E quais soluções eles estão aprendendo hoje, enquanto crianças, a poderem implementar daqui a 20, 30 anos? E com incentivo, né? Porque qual se o incentivo deles é perguntar para uma máquina, qual o incentivo que a gente dá? Eu digo para vocês, eu ia no ensino médio, na escola dos meus filhos, dar aulas voluntariamente, né? Porque fiz muito isso lá em Chapel Hill, Durham. E você perguntava para cada 10 crianças, o que você quer ser? 9, jogadores de basquete, ou de vôlei não, ou de beisebol, ou de futebol americano. Hoje seria digital influencer. Talvez, um youtuber, né? Então, veja, no limite, uma espécie não sobrevive a isso. Se 99% da nossa espécie for jogar futebol, já era. Fica difícil sobreviver. Né? E você pode ter máquinas espertas, máquinas inteligentes, não adianta. Nós não vamos dar conta da gestão de uma sociedade de 9 bilhões de indivíduos, que é o nosso grande problema. Né? Nós temos um planeta com recursos finitos e nós temos sonhos de consumo infinitos. Não bate, a conta não fecha. É verdade. Né? A conta não fecha. Eu acho que tem um contrassenso, né, Miguel, que a gente pensa que no futuro os trabalhos serão mais tecnológicos. E a gente pensa, vamos educar as crianças para trabalhos mais tecnológicos. Mas, ao meu ver, existe um contrassenso porque a gente deveria justamente dar uma educação mais humanística para ela aprender se de fato aquela tecnologia está levando ela para um lugar que interessa à sociedade e se ela quer ir para lá e para ter as condições de decidir, né? Porque tem um fator que muito poucas pessoas sabem. Todas as tecnologias criadas pela humanidade na sua história foram assimiladas pelo cérebro humano como extensões de si. Então, os nossos carros, nossos óculos, nossas bicicletas, nossos telefones celulares, o cérebro incorpora elas dentro de si, porque o cérebro tem um modelo de nós. Cada um de nós tem aqui um modelo do nosso corpo, onde ele termina quem nós somos, a nossa história de vida e tal. Todos os artefatos, as ferramentas que nós criamos, um tenista, a raquete de tênis é incorporada pelo cérebro como uma extensão do braço. Literalmente, não é uma metáfora, isso é demonstrado. Um ciclista, a bicicleta é a extensão dele. Santos Dumont, quando ele voou, ele descreveu num dos relatos do diário dele que ele sentia que aquele balão, o avião, era uma extensão dele, era pura verdade. O avião se transformou numa extensão do corpo dele. Então, nós estamos ampliando a extensão do nosso senso de ser, sem literalmente ter nenhuma ideia de como isso vai afetar o futuro da nossa individualidade ou da nossa interação coletiva. E será que no futuro vai ser isso mesmo? A gente plugar o nosso cérebro, seja de forma intrusiva ou não, a uma máquina e... Bom, tem gente que propõe isso, né? Sim. Eu nos Estados Unidos... Meus alunos, inclusive. Alguns dos meus alunos, contra a minha vontade, porque eles não contaram para mim o que eles iam fazer. Eles saíram e fizeram. Mas eu não, como se diz, eu não subscrevo esse tipo de visão. Eu acho que nós chegamos até aqui por causa de todos os atributos orgânicos que nós conseguimos assimilar e criar pela nossa interação com o ambiente, né, e com outros membros da espécie. E não foi fácil chegar aqui, né?
foram quase que uma sequência quase infinita de acidentes que nos trouxeram aqui. E abandonar isso, abrir mão disso, da nossa agência, né? do nosso direito de ter o seu pensamento próprio, de existir, de pensar e de agir individualmente, né? Do chamado free will, né? Seria um crime, seria um suicídio coletivo. Né? Então eu acho que todas essas tecnologias são absolutamente bem-vindas desde que elas estejam sob o nosso controle e elas sejam usadas para melhorar a nossa humanidade, não levá-la à extinção. Né? Esse é o ponto decisivo. Né? Jean, você acabou de, na outra sala, de apresentar ali um painel sobre, uma palestra, na verdade, desmistificando o ChatGPT. Mas o que vem depois dele? A gente tem o GPT-3, 3,5, 4. Qual que é o teu guess? Para onde vai? A gente já está vendo variações, né? Como o Nicoleles falou, essa é uma tecnologia recursiva, né? Então a gente tem o ChatGPT, mas ele não é o ponto final da história. E não é só essa questão. O ChatGPT não tem sido usado por cientistas, que é um número muito reduzido no planeta. Ele tem sido usado por engenheiros para criar AutoGPT e outros agentes, né? E que ainda não são as soluções finais, né? Ainda tem um outro passo que a gente vai dar para, de fato, criar uma solução para a saúde, para outras questões. Então tem só com o ChatGPT e suas variações e as camadas que a gente coloca em cima dele, ao meu ver, a gente já tem uma explosão que ela não necessitaria mais de desenvolvimento científico para ter um impacto importante, né? E, bom, assim, do ponto de vista tecnológico, acho que duas coisas são bem interessantes. A multimodalidade, né, agora as redes não olham mais para texto, tem o GPT-4 que olha para imagens, ou começa a gerar vídeos. Já pensaram, eu lá na minha casa poder ser um cineasta? Posso dizer, eu quero colocar o rosto do Vicente num Ele filme gera com... salvando o Titanic. Já pensou? Essa não é uma boa metáfora. Não é bom. Nem eu usaria. Não usaria essa, não. Mas, e tem outro ponto que eu acho também interessante. Mas é assustador. Como é que a gente vai diferenciar do que é real e que não é? Mas é esse o outro componente que nós nem abordamos, que é o fim da verdade. Exatamente. O que é verdade? A gente não tem hoje um oráculo. Nós estamos chegando no limite onde vai ser... Se você não for testemunha ocular de um evento, você não vai poder dizer se o evento é verdadeiro ou não. Porque é impressionante os vídeos e áudios que são capazes de ser produzidos onde você afirma, não, foi o Miguel que apresentou aquilo, mas não foi. Foi gerado como eu falei na plenária, eu volto a dizer, o GPT vai ter uma vida extremamente curta. Sim. Porque ele, primeiro, no começo, agora eu não sei, mas no começo ele te dava uma resposta. Quando você vai no Google e faz uma busca, você pelo menos tem várias respostas. Ele te dava uma resposta como se houvesse uma única verdade para uma resposta complexa, como se não, né? Outra coisa, quando você faz perguntas recursivas para o ChatGPT, ele entra em pane. Se você usar de todos os programas não computáveis de lógica, vários filósofos já fizeram isso, né? Ele não consegue sair quando ele bate na parede, né? Do ponto de vista de, por exemplo, frases negativas, duplos negativos, né? Ele não consegue entender a lógica disso. Então é óbvio que ele é a primeira iteração. O jardim da infância. Ele vai ser uma régua de cálculo daqui a pouco. Sim. Eu não tenho muita dúvida disso. O problema é ninguém sabe para onde vai. Sim. Ninguém pode dizer para você hoje onde vai ser o limite disso. Sim. O que eu temo é exatamente esse problema, que nós vamos chegar num ponto onde a verdade não pode ser decidida. Até porque teve uma discussão, por exemplo, se você criar uma Wikipedia agora, do ChatGPT decide criar a sua Wikipedia. Só que a Wikipedia vai ser a visão da história dele, não a visão da história que ocorreu. Então, os alemães ganharam a Segunda Guerra Mundial, o Santos ganhou a Libertadores de 2020. Palmeiras tem Mundial. O Palmeiras tem... Não, isso já não seria um problema, porque ele tem, então... Mas, enfim, você teria uma descrição da história que é completamente antagônica aos fatos que ocorreram. Napoleão ganhou da Rússia, entendeu? Como é que você vai chegar para uma geração que se educa na internet e desmentir isso? Exatamente. Como é que a gente diferencia? Hoje a gente não tem esse oráculo. Não, nós teríamos que ter, né? Nós temos em tese, como o próprio Turing falou, né? No limite você tem que ter um oráculo. Alguém que diz, não, olha, isso é verdade, isso não é verdade. Mas é um humano ainda, né? É humano. Sim. Mas imagina se a internet for inundada com uma versão paralela da verdade. Sim.
Quem vai conseguir desmentir não é uma fake news, não é uma única fake news. É todo um ecossistema de fake news. Sim. É impossível. É o que uma vez eu lembro dessa exposição de um jornalista famoso da CNN que falou o seguinte: quando o Trump fazia um tweet, quando ele era presidente, o tweet dele alcançava instantaneamente mais gente que todas as cadeias de jornalismo americanas juntas. Então, quando ele falava qualquer absurdo lá, não tinha como desmentir, porque você tinha mais gente que recebia isso do presidente dos Estados Unidos, no que as redes de jornais tentavam desmentir, pode esquecer, aquilo já... O dano já tinha sido feito. Foi daí que eu tirei a expressão vírus informacional. Aquele tweet funciona como um vírus Sim. do sistema nervoso, né? Ele entra na sua mente e ele define a sua verdade. E não há como você tirar isso de lá, né? Porque não há como você combater um cara que tweeta 20 tweets por segundo Sim. e que alcança 100 milhões de pessoas, né? E essa questão, sabe que o futuro do Skynet me parece bem distante, mas esse que o Nicoleles falou da fake news começar a ser... a gente não conseguir distinguir o que é o que não é verdade, ao meu ver, do ponto de vista tecnológico, a gente já consegue fazer isso. A gente consegue fazer, já devem ter ouvido falar deepfake. Sim. Eu posso pegar o rosto do Vicente e colocar no lugar do rosto do Nicoleles falando que, sei lá, o Palmeiras, falando algum absurdo do Palmeiras, né? Então, isso já está aqui batendo a porta. A gente não precisa esperar. Isso aí vai acontecer. Hoje tem como resolver? Como é que a gente tem um árbitro hoje que... Então, as universidades americanas agora estão se reunindo, reitores e diretores de faculdades, para discutir como eles vão criar um sistema para detectar exames que são feitos, que não foram feitos pelo aluno. Porque o número de trabalhos, né? Porque às vezes não é como aqui, que você põe na classe, né? Sim. Eu dei aula há 30 anos, os caras vão para casa e fazem em casa e te devolvem, você corrige e geralmente a moçada era honesta. Hoje, o cara vai, né? Tira o troço pronto, traz para você, como você vai saber se foi ele que fez ou não? E o pior, quando você faz uma análise estatística das palavras usadas por 10 alunos da sua classe, como é o mesmo programa, você encontra, porque o programa também tem vícios de linguística. Você similaridades. Você encontra você encontra acima tem testes estatísticos para isso hoje em dia, né? Você vê que os textos são iguais. Ou seja, você tem alunos de lugares diferentes, porque tem cursos online agora, né? E você vê que o resultado da prova é idêntico. E eles não se comunicaram um com o outro. Eles tiraram da mesma fonte. Idêntico com respostas diferentes. Com respostas diferentes, mas a linguística, o uso de advérbios, o uso de palavras-chave, a construção gramatical é a mesma. Porque o modelo linguístico é o mesmo. Sim. Então, as universidades americanas hoje estão num dilema. Elas estão querendo voltar para trás. Eles estão querendo achar esse árbitro, esse oráculo. Mas não vai ser muito difícil. Vai. Nicoleles, a gente está encerrando já. Eu queria que você finalizasse com qual é o futuro da área que você estudou hoje, essa conexão, o ser humano com a máquina, o cérebro com a máquina. Para onde que a gente está indo no teu campo? Na minha área, a ideia sempre foi usar isso ou para estudar o cérebro, do ponto de vista de ciência pura, né, ciência básica, ou ajudar pessoas com deficiências neurológicas, agora mais recentemente até psiquiátricas, a recuperar funções que elas perderam por causa de uma doença ou de um trauma, né? E isso está crescendo, isso está explodindo. É aquilo que eu conversei no painel, né, que eu comentei aqui brevemente. Eu nunca imaginei que eu ia viver para ver uma indústria de neurotech. Sim. E ela surgiu quase que organicamente. São ex-alunos, ex-postdocs que saem da universidade, abrem suas startups e de repente você tem um ecossistema. E esse ecossistema está atingindo uma população de pessoas com distúrbios do cérebro que eu nunca imaginei. Quando eu ia para a faculdade, quando eu fui, nos anos 80, 90, não, isso nunca vai ser tratado. Pode esqueça. E isso está desaparecendo. Então, nós estamos hoje com esperança de tratar moléstias que 10 anos atrás, quando o paciente recebia o diagnóstico, Você achava que era sentença e pronto. Era uma sentença ou de morte ou uma sentença de vida terrível. Sim. Então, eu acho que essa direção está explodindo, né? E isso que nos traz a esperança de que a neurociência hoje ela não é mais nem só
uma área restrita à medicina. Sim. Ela está penetrando em outros territórios, ela inspira algoritmos, ela inspira, né? Mas ela está penetrando em robótica, ela está penetrando em engenharia de outras áreas, né? Inclusive engenharia de dados. Sim. Porque o cérebro é um grande analista de padrões, né? E um grande estatístico, se você quiser, né? Você vê um rosto uma vez, a pessoa fala o nome e você lembra desse rosto e desse nome por décadas. Sim. Né? Então, essa performance é difícil de bater. Não é aquilo que você comentou no painel, né? A gente tratar 1 bilhão de pessoas. Essa é a minha nova meta. Eu posso não estar vivo para vê-la, mas eu acho que é o pontapé inicial. Assim como em 14 você deu o pontapé inicial na Copa. É o primeiro dominó, né? Exatamente. A ciência, isso que é importante dizer, a ciência é uma corrida de relé, Sim. de revezamento. Não. E a gente aprende desde o começo, né, os cientistas que realmente se devotam a isso, que a sua função é carregar o bastão e passar. Passar para a próxima geração, entendeu? Nunca verdade. termina na sua vida. Sim. Então, eu acho que essa é a satisfação do cientista, é ver que tem alguém para você passar o bastão. Sim. Né? Bom, eu quero agradecer muito vocês dois. O bate-papo no painel aqui foi excelente. Eu espero também que vocês tenham gostado muito desse bate-papo com Miguel Nicoleles, o Jean da Holt. E nós nos vemos por aí. Um abraço e até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Jean. Obrigado, Miguel. Até a próxima. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi realmente incrível. Acho que você aí também aprendeu muito como eu. E eu queria convidar você para seguir o Antes Tech do que Nunca na sua plataforma favorita de podcast. Aperta a notificação, segue, compartilha e aproveita para olhar todos os episódios, ouvir todos os episódios gravados em podcast.totos.com. E segue a TOTOS nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, a gente está por aí. Obrigada e até a próxima.